caraca, tipo, o que eu tô fazendo aqui? Quem sou eu na fila do pão, né? A gente cria um movimento assim, exatamente. Parece que as coisas não fazem muito sentido. E aí começa a vir um monte de questionamento dentro da gente, assim, caramba, caraca, será que é essa profissão mesmo que eu queria fazer? Né? Será que era essa pessoa mesmo que eu queria estar junto? Né? A gente se faz perguntas assim que ninguém ensinou pra gente quando a gente era pequeno a gente se ouvir. Então parece que a gente entra num fluxo, né? Ah, eu vejo todo mundo fazendo isso, eu também vou fazer. Ontem eu falei do exemplo da rodinha do hamster, né? Que parece que a gente tá numa rodinha do hamster, corre, corre, corre. Quando a gente vê, o ano inteiro passou e a gente não saiu do lugar. A sensação que a gente tem, a gente vai conquistando as coisas que todo mundo falou pra gente que era o certo pra conquistar, né? Não, você tem que ter a sua casa, você tem que ter uma família, ou você tem que ter um filho, ou você tem que fazer isso, você tem que ser uma profissional. Você tem que um monte de coisa, né? E aí, você tá fazendo todos esses tem que e chega, e quando você começa a vir essas perguntas dentro de você fala assim, cara, tá vazio. É uma sensação de vazio, uma angústia, uma coisa assim que a gente se sente realmente perdido, né? E aí, o tema central da nossa live hoje é o propósito e o autoconhecimento. Porque assim, eu vejo o propósito hoje sendo uma palavra muito propagada, todo mundo falando, encontre o propósito da sua vida. E eu já dei umas colas aí nas outras lives falando sobre o propósito, porque isso pra mim sempre foi uma questão muito forte. Porque eu quando eu era criança, eu era criancinha, tipo 5, 6 anos, eu ficava me perguntando por que eu era eu, por que minha mãe é minha mãe, por que meu pai é meu pai, por que eu vim nessa casa, por que eu vim nessa família. Eu falava, gente, que tipo de questionamento doido é esse, né? Então essa busca por encontrar assim, o que eu vim fazer nesse mundo, comigo começou muito cedo. Então imagina o desconforto que eu senti durante muito tempo, né? Com esses questionamentos, e eu fui seguindo o fluxo, igual todo mundo. Ah, tem que estudar, vamos estudar, tem que escolher uma profissão. Aí a gente com 17, 18 anos, é quase como se colocasse uma arma na nossa cabeça, né? Você tem que escolher aquilo que você vai fazer o resto da sua vida. Pronto, se eu escolhi essa profissão, eu não posso fazer outra coisa. O que eu sou? Ah, quem é você? Eu sou a Carolina, professora de educação física. Não, peraí. Carolina é meu nome, profissional de educação física é a minha profissão, mas não é quem eu sou. Porque se eu me resumo a ser só profissional disso, eu já tô tolhindo várias habilidades, eu já tô tolhindo várias coisas dentro de mim, vários potenciais, porque eu acho que eu só posso ser aquilo, que eu só tenho vocação para aquilo. E aí a gente, quando se vê nesse momento de encruzilhada, a gente, caramba, e agora? Eu não sei fazer outra coisa. Você não sabe porque você ainda não aprendeu. Mas se você tentar, você vai aprender e vai fazer. Galera que tá chegando aí agora, tá conseguindo conectar, vou pedir só pra vocês desligarem o microfone, aí quando a gente for interagir, porque senão eu vou me distrair com o som. Então é só clicar na tela aí, e aí quando vai aparecer uma bolinha vermelha, como se fosse desligar, você clica no microfonezinho que tem do lado esquerdo, que aí o microfone silencia. Então a gente chega nesse momento que parece que a gente tá numa encruzilhada, né? E aí a gente começa a ouvir um monte de frase do lado de fora, né? Encontre o seu propósito, encontre aquilo que você veio fazer. E aí você fica se sentindo... Eu sempre me senti um lixo. A real era essa, assim. Porque a pessoa falava assim, porque você vai encontrar o propósito. E na minha cabeça eu pensava numa coisa... Eu tenho que ter um propósito, uma coisa gigantesca, uma coisa grandiosa. Eu tenho que mudar o mundo. Falei, peraí, gente. Se eu... Como assim? Como que eu vou fazer pra mudar o mundo? Eu não tô conseguindo nem dar conta da minha vida. Resolver essas angústias aqui, essas sensações de vazio que estão acontecendo. E ainda acho que eu tenho que dar conta de ser uma excelente profissional, ser uma excelente companheira, uma excelente filha. A gente se coloca num papel de eu tenho que ser excelente em tudo.
A gente se torna um monstro e cria um monstro quando a gente pensa que a gente vai errar ou que a gente pode errar. E quantas vezes a gente deixou de fazer coisas porque a gente se sentiu incapaz de fazer? Quantas escolhas a gente deixou de tomar, né? Quantos passos a gente deixou de dar quando a gente olhou e falou assim, cara, não, mas isso daqui não é pra mim. Pô, não tem nada a ver com isso. Porque o que acontece nesse momento? A gente está se identificando com a ideia que a gente faz do que nós somos. Só que, se a gente parar pra pensar, é como se a gente tivesse super zeradinho, né? A gente vem, assim, aquele bebezinho super puro, super, né? Vim aqui livre pra explorar o mundo. E a gente vai explorando o mundo, a gente vai experimentando todas as coisas. E aí, se eu perguntar assim, você acha que você é, quem você é hoje, é o fruto das experiências que você viveu? Vocês vão balançar a cabeça assim ou assim? Balança a cabeça. Vocês acham que vocês são o fruto das experiências que você viveu? Eu vendo as cabecinhas mexendo aqui, quem já é minha aluna de yoga há mais tempo, já até mexeu a cabeça diferente da maioria. Por quê? Porque a gente começa a compreender que as experiências, elas vão construindo na gente ideias, memórias, crenças. Mas se eu me enraizar de que eu sou simplesmente o fruto das minhas experiências, cadê a minha autoridade sobre a minha própria vida de fazer as minhas escolhas? De saber que eu posso fazer diferente? Então as experiências que eu vivi, elas construíram sim memórias, ideias, crenças que fazem eu acreditar que eu sou desse jeito, que eu sou isso. Então muita coisa acontece na infância, por exemplo. A gente tem um momento na infância e de repente a gente está tentando fazer uma coisa e os nossos pais, por uma ignorância num sentido assim, eles estão dando o melhor que eles podem pra gente, mas às vezes é o que eles têm. Então eles não podem dar aquilo que a gente de repente gostaria, porque eles não sabem fazer daquele jeito. E aí a gente tem que trabalhar outras questões, mas é muita coisa, então vamos focar aqui, né? A gente tem que pegar todas essas experiências que a gente viveu. A gente estava lá criança, eu falei assim, mas ela é muito devagar, ela faz as coisas muito devagar. Aí você ouve isso 1, 2, 3, 4... Aí você fala assim, não, mas eu sou uma pessoa devagar, né? Ou, essa menina não para, esse menino não para. Ou, nossa, que lerda. Essas coisas, essas experiências, né, elas ficam gravadas na gente. E o fato da gente ter essas experiências que geram memórias, né? Memórias, e lembra, a memória é um pensamento que eu acesso. Lembra que eu falei nas outras lives? Eu acesso um pensamento, o que acontece comigo? Traz um sentimento. E esse sentimento vem carregado de emoções, de sensações que me impedem o quê? Às vezes de agir, né? Porque a gente congela diante da situação, de falar, caramba, mas eu sou devagar, isso daqui tem que fazer muito, precisa de muita agilidade, mas quem disse que eu não posso ser ágil? Sabe? É uma crença, uma memória. Então, quando a gente entra nesse processo de autoconhecimento, a gente vai começando a perceber esse desenvolvimento da nossa personalidade, digamos assim, né? Quando a gente pensa assim no quem sou eu, em como eu faço as escolhas diante das situações que eu vivo a minha vida, a gente vai pegando essas informações e vai trazendo elas do nosso inconsciente para nossa mente, para o nosso eu mais consciente ali, onde a gente percebe, peraí, tá bom, eu tenho uma memória aqui, uma crença de incapacidade em relação a isso, porque eu vivi essas experiências, as outras vezes que eu vivi, eu não tinha consciência dessa crença, não tinha luz ali. Então eu dei até um exemplo algumas semanas lá no yoga, que era quando a gente estava começando a trabalhar o processo da mente meditativa, falando assim, como se a gente entrasse numa sala escura, uma sala totalmente escura. Só que essa sala, ela tá entulhada de coisa.
E aí quando a gente começa a andar pela sala, o que acontece? A gente começa a bater nas coisas, né? Porque a gente não tá vendo nada, tá tudo escuro. Quando a gente começa a andar, a gente vai batendo, vai sentindo. E aquelas sensações ali de bater, elas estão gerando certas dores na gente, certos desconfortos. Só que a gente não sabe o que é aquilo que eu tô chutando, a gente não sabe o que é aquilo que eu tô encostando. Mas quando a gente começa a fazer esse link do nosso consciente, é como se a gente viesse com uma luzinha. Pensa numa luzinha de pisca-pisca, pequenininha. Se você vem com uma luzinha de pisca-pisca pequenininha numa sala super escura, vamos combinar que a gente vai ter uma reverberação de luz aí diferente do que no ambiente se tivesse mais luz acontecendo, né?